Muito bem, shalom a todos, shalom lekulam, Shabbat shalom. Shalom lekulam significa paz para todos e Shabbat shalom significa um Shabbat, um sábado de paz, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no livro de João, que é o Sefer Yorana, que é o livro de João. O 12º capítulo eu quero falar sobre o Shabat, a guarda do sábado, baseando-me no 12º capítulo de João. A temática é Jesus, Yeshua, Jesus, é a porta para o Shabat. Ou seja, eu quero mostrar para vocês que no capítulo 12 era um Seder de Shabat, ou seja, um jantar de Shabat, no capítulo 12. E aqui, na verdade, também era um Kabbalat Shabat, ou seja, um recebimento do Shabat, onde Maria, Marta e Lázaro convidaram Jesus para participar deste Seder de Shabat, ou seja, um jantar de Shabat, que é muito comum, muito normal isso entre os judeus, fazer um Seder de Shabat, pós Kabbalat Shabat, ou seja, o recebimento do sábado. Kabbalat Shabat significa o recebimento do Shabat, do sábado. Jesus, ele guardava o sábado, isso é óbvio. Não há como teólogos refutar isso, pois ele guardava o Shabat, o sábado ele ensinava sobre o Shabat. Um dos motivos que ele guardava o sábado era que ele ensinava nas yeshivot, nas sinagogas. Ou seja, só quem pode ensinar na sinagoga naquela época, ou até hoje, é um rabino, ou um rosh, ou um more, um professor. Um rabino, Jesus ele era um rabino, credenciado, ele tinha aval para ensinar, trazer shiurim, shiurim significa estudo, porção, e inclusive ele usava, naquela época não existia o Novo Testamento, existia o Tanar e a Torá, que é os 5 primeiros livros, a Torá, e o Tanar, que é o livro dos Neviim, e dos profetas, e também os livros históricos como Eclesiastes, Cantares, Provérbios e o livro das Lamentações e por aí vai. São livros históricos, porém são livros de evidência, livros que traz toda a narrativa da história do povo judeu e da nação de Israel. Então ele usava a Bíblia, que era o Tanar, e usava a Torá para ensinar na sinagoga em todos os Shabbatotes, ou seja, todos os sábados, todos os Shabbatotes. Shabbatot no hebraico é sábados, no plural, que é sábados. Sábado, singular, Shabbatotes é plural. E um dos motivos que ele guardava o sábado é que ele pregava, né? Ele ensinava na sinagoga. Não há como ninguém refutar isso, não há como ninguém dizer que ele não guardava o sábado, ele quebrou o sábado. Se ele quebrasse o sábado, o Sanhedrin, que era o tribunal jurídico de Israel, jamais deixaria qualquer um judeu que pregava contra o Shabat ensinar na sinagoga. Então ele tinha o aval do Sanhedrin, que é o Sinédrio. O Sinédrio era a corte judaica de Israel, que é como o STF hoje, né, que é o tribunal. Tem lá em Israel, que é o Israel, melhor dizendo. Aqui no Brasil é o STF, Sistema Tribunal aqui do Brasil, tá bom? Então vamos lá. O 12º capítulo fala sobre um Seder de Shabat, que ou seja, um jantar de Shabat, e também um Shabat especial, um Shabat Hagadol, ou seja, um Shabat especial, porque era um Shabat que antecedia o Hag Semea Pessar, que é a Páscoa judaica.
Ou seja, neste Seder de Shabat, que era 6 dias antes do Shabat, este jantar ocorreu no dia 9 de Nisan, porque no dia 14 de Nisan, na Páscoa judaica, Yeshua seria crucificado, ou seja, Jesus seria crucificado e faria expiação com o seu sangue para toda a humanidade. Até porque Tito 2, versículo 11, o discípulo de Paulo, ele disse que a graça, a palavra graça, a graça de Deus se é manifestado trazendo o Yeshua, salvação, ou seja, Yeshua, Jesus, trouxe salvação para todos os homens, mediante a sua morte, sua ressurreição e a sua expiação. Ele fez expiação por toda a humanidade. Então, este jantar é um jantar especial. Eu estou explicando assim para vocês de forma explicativa, para que vocês venham entender. Eu gosto muito de usar o hebraico, a língua hebraica, pois a língua hebraica ajuda a entendermos assim muito mais o texto, enriquece muito mais as passagens bíblicas e nós podemos assim extrair mais pérolas de sabedoria usando essa ferramenta preciosíssima que é o hebraico. A Bíblia foi escrita em aramaico, que era a língua arcaica. Depois passou o hebraico, depois do hebraico para o grego, e depois do grego ela passou por diversas traduções, até chegar em nossas mãos hoje. E a Bíblia, ela chegou em nossas mãos de forma assim muito, mas muito... eu não vou dizer aqui o termo manipulada, mas ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida e ele tentou tirar o máximo da essência, da identidade judaica de Jesus, até porque nós sabemos que a Igreja Católica, né, eles não guardam sábado, são contra algumas leis de Deus, então eles queriam assim romanizar muito a Bíblia, né, tirar a essência judaica de Jesus, a identidade de Jesus judaica da Bíblia e colocar um Jesus romano, um Jesus de uma identidade totalmente desfocada do judaísmo, ok? Porque Jesus ele era judeu. Então, se ele era judeu, ele guardava o sábado, ele guardava os mandamentos, ensinava os mandamentos, simples assim. Um dos motivos que Jesus guardava o sábado era porque ele pregava os sabatot, que é os sábados no plural, em yeshivot, nas sinagogas. Então, por isso que é muito bom estudarmos o hebraico. Muita gente que sabe, eu sou descendente de judeu e eu gosto muito. Por exemplo, hoje é um dia especial, estamos em um Erev Shabbat, que é uma véspera de Shabbat, e a gente costuma estudar, principalmente, né, nós estamos próximo ao Pessah, estamos no período de Hag Semia Purim, vamos entrar depois em Hag Semia Pessah, que é a festa judaica da Páscoa, que nós trazemos alusão à saída de Israel, do povo de Israel do Egito, e também a morte e a ressurreição de Jesus, ok? Então vamos lá. Eu quero falar sobre o Shabat, a guarda do sábado, e extrair do capítulo 12 de João para vocês e revelar aqui para vocês, descodificar que esse dia aqui era um Shabat e que o sábado ele aparece aqui de forma codificada. O vídeo será um pouco longo, mas eu quero que vocês prestem atenção, pois é muito bom a gente estudarmos minuciosamente e termos a paciência para entendermos aquilo que Deus ele quer para nós, ok? O conhecimento te liberta do achismo religioso, o conhecimento ele te liberta do sistema religioso, e qualquer pessoa que tentar te parar ou refutar o seu conhecimento, você tem base bíblica para refutar o que eles querem passar para a gente, ok? Bom, vamos então ler o capítulo 12. Eu tenho aqui duas Bíblias, a Bíblia judaica e a Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu vou ler primeiro a João Ferreira de Almeida, depois eu vou ler a Bíblia judaica
E vamos falar sobre o Shabat aqui no capítulo 12. A temática é Yeshua, Jesus, é a porta, é o acesso, é o nosso acesso para o Shabat. Eu vou descodificar para vocês aqui. E lembrando que Jesus ele guardava o Shabat, ele obedecia os mandamentos de Deus. Uma das provas que ele guardava o Shabat era porque ele ensinava nos sábados nas sinagogas, nas yeshivot. Você vê muito Jesus pregando nas sinagogas em Cafarnaum, em vários lugares de Israel. E somente um rabino credenciado pelo Sanhedrin, que é o Sinédrio, que é o Tribunal de Justiça de Israel, poderia pregar na sinagoga se ele apresentasse uma identidade judaica, ou seja, era um rabino, era conhecedor da lei, ele era um erudito em Torá. Erudito em Torá, ele era uma pessoa que era um mestre de Torá, ele era um rabino credenciado. E todos os Shabat, assim como existe nas igrejas tradicionais, tem a escola dominical, na Adventista tem escola sabatina, e os judeus eles estudam a Parashá, né, as Parashot da semana, Parashots, que é a porção. Todos os sábados tem uma Parashá especial, uma porção especial. E Jesus ele pregava no Shabat, né, nos sábados, na sinagoga, falando dos mandamentos de Deus, ok? João 12 diz assim, eu falei que esse vídeo seria um pouco longo, a gente tem que explicar, isso leva um tempo, pois a gente, se quisermos aprender, temos que ouvir e meditar para nós nos libertarmos do sistema religioso, aqueles que são contra os mandamentos de Deus. Diz assim o capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele falou isso porque ele cuidava, né, da bolsa das ofertas, porque ele era ladrão. Jesus, entretanto, disse: deixa, e ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre vocês terão convosco, mas a mim nem sempre terão. Bom, vou ler aqui agora na Bíblia Judaica, no capítulo 12, olha a diferença da Bíblia João Ferreira de Almeida. 6 dias antes de Pêssar, olha só a diferença, 6 dias antes de Pêssar, que é a Páscoa, Yeshua, que é Jesus, chegou a Betânia, que é Betânia, onde Eliezer vivia, o homem a quem Yeshua ressuscitara dos mortos. Eles prepararam um jantar em honra a Yeshua, ou Jesus. Marta servia a refeição enquanto Eliezer estava à mesa com ele. Miriam pegou um quartilho de óleo, olha só a diferença, quartilho, guarde bem essa palavra, grifa essa palavra na sua Bíblia aí. Um quartilho de óleo de nardo puro, que é muito caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, de modo que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos Talmidim, que é discípulos em Yehudá de Queriote, ou seja, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, disse: este perfume vale o salário de 1 ano de trabalho. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele, porém, não falou isso pela preocupação com os pobres, olha só, mas por ser ladrão. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro e costumava roubar. E Yeshua disse: deixe-a em paz. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres
com vocês, mas a mim nem sempre terão. Olha a diferença de um capítulo para o outro capítulo. Olha só, a primeira coisa que eu quero revelar para vocês aqui, no capítulo 12, e provando que esse dia do jantar em Betânia, que na verdade era um Seder Haggadot Shabbat, ou seja, um sábado especial, um grande Shabbat. Todos os sábados são especiais, mas para os judeus, o Shabbat que antecede o Pessah, a Páscoa judaica, é um sábado especial, até porque traz alusão à ressurreição, né, de Cristo. 6 dias antes do Pessah, Jesus ele foi convidado por Marta e Maria e Lázaro para um Seder de Shabbat, ou seja, um jantar de Shabbat. 6 dias antes do Pessah, por quê? Porque esse jantar ocorreu no dia 9 de Nisan. E no dia 14 de Nisan, Jesus ele seria crucificado, ok? Então, eu quero trazer aqui algumas considerações e parafrasear algumas palavras aqui. Uma das palavras que eu quero parafrasear aqui do capítulo 12 é sobre a Páscoa, até porque nós estamos perto da Páscoa. A Páscoa é em abril, né? Estamos perto, embora março começou agora, mas estamos perto. A Páscoa é um dia muito especial para toda a humanidade, para os evangélicos, para os judeus, enfim, para aqueles que acreditam em Jesus, porque a Páscoa também traz a libertação de Israel do Egito, quando Israel estava na Galut, no exílio do Egito. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, falar para vocês, uma pequena introdução é que, primeiro, Jesus foi convidado para um jantar, um Seder de Shabbat. É costume entre os judeus convidar amigos, parentes para um jantar de Shabbat, depois do Kabbalat Shabbat, ou seja, depois do recebimento do sábado. E era costume também dos judeus retirar, antes do Pessah, da Páscoa judaica, tirar o Hametz. O Hametz quer dizer o fermento que é usado no pão, usado na massa, usado nos alimentos. São alguns alimentos que têm o fermento. O Hametz, ele simboliza o orgulho, ele simboliza a vaidade. O Hametz, ele simboliza um ego inflamado. Então, quando Jesus vai para esse jantar, ele vai, obviamente aqui é uma família judaica, e acredito que nesse dia aqui, o fermento, todo o fermento, Maria e Miriam, que eram as mulheres da casa, haviam retirado o Hametz, que era o fermento da casa, porém, tinha um fermento escondido ali, que eu vou revelar para vocês no final. Eu quero que você acompanhe até o final, pois o fermento será revelado no final. E esse fermento, que é o Hametz, que é um pão com fermento, ele tem que ser removido da nossa vida para entrar o matzah, que significa o pão sem fermento. Aqui, Jesus, Yeshua, ele é o nosso matzah, ele é o nosso pão sem fermento. Ele é o nosso pão que não tem a proteína, ou seja, que não tem o fermento. E o fermento, ele está aqui nessa passagem, mas eu vou revelar para vocês quem ele é, e ele vai ser revelado por causa de uma atitude que uma mulher tomou neste Seder de Shabbat, nesse jantar de Shabbat. Talvez esse vídeo vai render 2 vídeos, porque o aplicativo que eu estou gravando aqui não dá para gravar 1 hora assim de estudo, de sermão, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que nós podemos aplicar aqui é que era um jantar de Shabbat, de sábado, pós Kabbalat Shabbat, recebimento do sábado. Então Jesus iria convidado para Betânia, para esse jantar, pois ele foi convidado de honra devido
é um milagre que ele fez no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Inclusive, no capítulo 11, no capítulo 12, existe aqui uma doutrina que Jesus ensinava muito, que era a doutrina da ressurreição dos mortos, o Keriat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos, que inclusive isso está baseado no capítulo 12 de Daniel, sobre a ressurreição dos mortos. Então ele ensinou aqui, após a ressurreição de Lázaro, que de fato a ressurreição dos mortos vai ocorrer. Isso ocorreu com Lázaro, ocorreu com Jesus e vai ocorrer com toda a humanidade. Porque naquela época em que Jesus estava aqui, existia um grupo religioso de saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, ou seja, não acreditavam no Eliat Hamaitim. Então ele quebra o dogma religioso dos saduceus, que não existia ressurreição dos mortos, e ele ressuscita Lázaro. Depois Jesus ele morre, ele ressuscita e foi levado o assunto ao céu, quebrando todo o dogma religioso, pois ele é a ressurreição e a vida. Então olha só, ele vai para Betânia. Betânia é Beit Ani, que significa minha casa, onde Lázaro estava. Então ele estava na mesa, sentado sobre aquela sala. Ele estava sentado naquela sala. Para quem não sabe, a mesa dos judeus em Pêssar, na Páscoa, é uma mesa que era no chão, não era uma mesa com cadeira, e os judeus eles sentavam de forma assim por cima de suas pernas, para se lembrar, ou para se lembrarem da libertação do Egito. Eles comiam no chão, comiam ervas amargas, simbolizando o período de amargura que os judeus passaram no Egito. Ou seja, tem um ritual bíblico que eu estou dizendo, que isso está no livro de Êxodo, que eles tinham que comer ervas amargas, uma liturgia, na verdade. Então isso foi passado para outras gerações. Até o dia de hoje, os judeus comem ervas amargas no dia de Shabat, eles comem cordeiro. Essa é a liturgia que está para os judeus, na Bíblia, para os judeus. Então a mesa aqui era no chão. Outra particularidade que eu quero revelar para vocês aqui é a palavra mesa. A palavra mesa no hebraico é Shuran Arush, que significa mesa posta. A palavra mesa simboliza Shuran Arush, que tem o mesmo valor da palavra Mizbear, que significa altar. Então olha só, quando Marta e Maria colocam uma mesa em um jantar, Seder de Shabat, para Jesus, elas estão colocando um altar. Por quê? Naquele momento ali não era só um jantar. A partir de quando ela convida Jesus para esse jantar, a mesa preparada ali já não era mais uma mesa de alimentos. Era um mizber, um altar. Um altar. Por isso que quando você compartilha o seu alimento na mesa, com pessoas, com amigos, com os necessitados, você está preparando um altar para Deus e compartilhando para essa pessoa as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o Deus de Jacó. A palavra mesa tem um sentido muito espiritual dentro da Bíblia, principalmente para a cultura judaica. Mesa, mesa. Outra particularidade que nós temos aqui é Marta e Maria. Marta era um tipo de mulher que prestava pouco atenção no que Jesus ensinava. Ela era um pouco distraída. Porém, Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus. Pessoal, está um calor aqui. Estamos já à noite aqui, mas está um calor. Mas graças a Deus por isso. Então, olha só. Aqui vai entrar a palavra que eu quero compartilhar com vocês sobre o sábado. Aqui vai entrar que Jesus, ele é a porta para o Shabat. Ele é a porta de acesso para o sábado. Ele é o nosso descanso. Eu vou ler aqui na Bíblia judaica. Eu vou falar assim, que enquanto
Marta estava servindo, Maria estava na mesa. Maria, ela decidiu fazer algo diferente naquele jantar. Ela vai até o seu aposento e ela pega um jarro de barro, de óleo, muito caro, e ela joga aquele nardo de óleo, derrama sobre os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. De Jesus com seus cabelos. Na Bíblia judaica fala assim, ó. Miriam, pegou um quartilho de óleo de nardo puro, que é muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou. Olha só, eu quero parar aqui. Quartilho. Quartilho, ou seja, aparece aqui um número 4. Qual é o quarto mandamento da Torá? É a guarda do Shabat. Quantos livros, né, tem os evangelhos? 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros. Preste bem atenção. O número 4 no hebraico é Dalton, ou Dalet, que tem o mesmo valor de Dalton. Dalton significa porta. Preste bem atenção. Jesus ressuscitou Lázaro quando? No 4º dia. Jesus está em um jantar no sábado, que traz alusão ao 4º mandamento. O número 4 também simboliza milênio. Ou seja, no milênio, no reinado de Jesus, todos os dias serão sábado. O sábado ele simboliza descanso. No próximo vídeo eu vou continuar, mas eu vou revelar quem é o fermento e vou falar mais sobre a guarda do sábado e sobre o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. E vou encerrar no próximo vídeo falando sobre o fermento que foi revelado no jantar em Betânia. Por isso que é muito bom você se inscrever no nosso canal, deixar o teu like para que você venha a ser notificado. Olha só, eu vou ler aqui Mateus 11. Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Vai ter muita coisa boa aqui no próximo vídeo. Aqui foi apenas uma pequena introdução. Ó, João 11, do 28 ao 30, diz assim. Aqui é uma prova que Jesus é o nosso descanso. Olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui ele está falando, isso aqui é muito forte. Aqui Jesus ele está falando sobre o Shabat. Ele é o nosso Shabat. Mas isso não significa que ele aboliu o sábado. Ele é o nosso descanso. Isso aqui é muito forte. Próximo vídeo, vou revelar para vocês um segredo profundo aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, e trazer uma revelação profunda sobre o Shabat e sobre o fermento. Fermentos esses que nós temos que ter muito cuidado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse fermento tem que ser removido, Hamistês tem que ser removido para o Matzah, que é o pão sem fermento, que é Jesus entrar na nossa vida. Deus abençoe a todos, um feliz sábado, e vou trazer o segundo vídeo, tá bom? Se você gostou dessa pequena introdução, deixe seu comentário e tire suas dúvidas também, podem fazer perguntas que estarei respondendo na medida do possível, tá bom? O aplicativo que eu tenho aqui só dá para gravar meia hora, infelizmente eu tenho um computador, mas não dá para gravar.